Olá pessoal, Paula Daíra aqui do Papo Net, no lançamento do livro Artes Gráficas do Analógico ao Digital, feito no dia 27 de março de 2026, lá na Expo Print, no Expo Center Norte. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pessoal da APS, Eventos Corporativos, o senhor Ismael Guarnelli, Alexandre Kise e Sandra Kise. Tá? E um agradecimento especial a Pamela Portela, da APS Foundation, que foi quem cuidou dos preparativos para a palestra e do coquetel que teve em seguida. Tá? Muito obrigado à APS por essa oportunidade. É extremamente significativo fazer o lançamento desse livro, que representa os 45 anos meus de trabalhos dedicados a artes gráficas, a tecnologia gráfica, num evento de tão grande importância como a Expo Print Converflexo 2026. Muito obrigado ao pessoal aí. E tivemos as presenças especiais do consultor internacional que foi eleito agora, esse ano de 2025, pela Conatin Graphics como líder gráfico das Américas. Tá? E também da HTC Consulting, e também o Fábio Arruda Mortara, da Two Sides Paper, que é uma entidade global que luta contra a discriminação, né? o greenwashing feito em relação ao papel, dizendo que o papel é um vilão da história da sustentabilidade, e não é nada disso, pelo contrário. Né? Quanto mais impressos tivermos, mais árvores precisaremos plantar. Então eu quero agradecer essas duas celebridades, esses dois mitos do mercado que estiveram lá brilhantando a minha palestra. A palestra ela é baseada na terceira parte do livro Artes Gráficas do Analógico ao Digital. Eu dividi o livro em três partes: hardware, software e processos e pessoas. E vou focar nessa apresentação apenas a terceira parte do livro. Eu que sou da área técnica, como fui cair na área editorial e gráfica? Tudo começou em 1991. Né? Eu trabalhei antes de trabalhar na área gráfica, eu trabalhei na engenharia de produto da Valita, fazendo eletrodomésticos, e depois na engenharia avançada da Sharp, nos novos produtos como fornos de micro-ondas, videogames e outros produtos que a Sharp se interessava em lançar. E um deles foi um computador pessoal, o primeiro computador pessoal em projeto aqui no Brasil, que seria produzido na Zona Franca de Manaus. Isso foi em 1990 e seria feito dentro da área da Suframa. No entanto, a SEIC, a Secretaria Especial de Informática, proibiu essa produção. Aí eu procurei uma empresa que estivesse autorizada a fazer no Brasil. E essa empresa foi a Prológica, com o CP500, o primeiro computador pessoal fabricado aqui, e lá eu fiz a única coisa que se nacionalizava num computador, que era o seu manual. Foi aí que eu tomei contato com a área editorial gráfica, e a tinta do Offset entrou nas minhas veias, e desde então trabalho com tecnologia voltada às artes gráficas. Alguns anos depois, publiquei meu primeiro livro, Indo Além com o CP400 Color, que era uma versão do TRS-80 Color Computer, aqui no Brasil, um computador de 8 bits, colorido, e eu eu escrevi esse livro em 1984. Só em 2014, quase 30 anos depois, é que eu vinha fazer o meu segundo livro, vinha escrever o meu segundo livro, aí já com larga experiência, de 91 até 2014, no setor de tecnologia de VDP, de dados, de impressão de dados variáveis, tá? Que eu já fazia desde 1991 para empresas de segurança, de impressão de segurança, talonários, diplomas, impressos notariais, e escrevi meu segundo livro, Segurança na Impressão Digital. Em 2020, durante a pandemia, eu tomei a decisão de começar a revisar todo o meu
as minhas anotações, os materiais que eu já tinha escrito para a revista Publish, e juntar tudo isso num compêndio para fazer o livro do Artes Gráficas, para resumir o que eu testemunhei nos 45 anos, nos 40 na época, né? Em 2020, ainda eram apenas pouco menos de 40 anos de experiência nas artes gráficas, na tecnologia gráfica. E aí eu fiz um crowdfunding para poder pesquisar e elaborar esse livro. Finalmente, em 2025, eu estava terminando o trabalho do livro Artes Gráficas e então percebi que as artes gráficas não são apenas um setor da economia, né? Um setor base, porque praticamente todos os outros setores precisam de algum material impresso, de algum material documentado, né? Eu percebi que a invenção de Gutenberg, lá em 1460, por volta de 1460, tinha uma importância fundamental na evolução da própria sociedade moderna. E aí surgiu a ideia de fazer um levantamento de como as artes gráficas influenciaram na própria civilização moderna que nós temos. E daí surgiu o segundo livro, que acabou sendo publicado primeiro, de Gutenberg a Zuckerberg, do livro Alive, mostrando como o acesso à informação e a evolução do acesso à informação tornaram possível o mundo que vivemos hoje. Então, em 2026, agora, na Expo Print, finalmente foi lançado o livro Artes Gráficas do Analógico ao Digital. Com esses dois livros prontos, eu percebi que era necessário falar um pouco mais sobre esses 500 anos de evolução civilizatória. E aí eu criei a trilogia Como Chegamos a, incluindo o Atlas do Sul, que está previsto o lançamento para 21 de abril de 2025. E eu vou fazer uma apresentação especial sobre esse livro futuramente para falar porque ele fecha essa trilogia. Essa trilogia mostra a evolução tecnológica dos últimos 45 anos, que digitalizou praticamente todo o conhecimento humano da civilização. Mostra como o acesso à informação que começou lá, que foi disruptivo lá em 1460 com Gutenberg, transformou a sociedade, transformou as religiões, transformou a ciência, transformou a filosofia, transformou a política, transformou praticamente todos os setores humanos do conhecimento. E como as novas tecnologias estão impulsionando ainda mais esse acesso à informação. E o quanto isso custou e como isso se relacionou entre os países que desenvolviam tecnologia e os países que forneciam os insumos para que essas tecnologias funcionassem, operassem plenamente. Então o Atlas do Sul vem fechar esse panorama global desses últimos 500 anos, especialmente nos últimos 45 anos de digitalização, de transformação digital. Então nós teremos aí uma trilogia, Como Chegamos a, proposta de Gutenberg a Zuckerberg, Artes Gráficas, do Analógico ao Digital, e o Atlas do... Mas vamos aí à terceira parte do Artes Gráficas do Analógico ao Digital, falando da prancheta fria à nuvem viva. 45 anos de evolução do trabalho criativo. Se o corpo e o software foi a alma, os processos e as pessoas foram o coração pulsante da revolução. Os mais impactados foram exatamente as pessoas envolvidas no processo. Os processos mudaram tremendamente nesses 45. Antigamente, antes do digital, era um balé analógico, onde vários especialistas trabalhavam nos seus postos de trabalho, nas suas especialidades. Havia o diretor de arte e o redator, ou então o editor numa editora. Basicamente existiam dois ambientes bem distintos, que eram uma editora e uma agência. Na editora geralmente tinha um editor, os jornalistas, os fotógrafos, os ilustradores, e numa agência também tinha os fotógrafos, os ilustradores, mas geralmente a criação era feita por uma dupla de criação, que era o diretor de arte e o redator. Os dois tinham mentais muito fortes, né? Eles trabalhavam muito na
percepção, eles idealizavam a coisa, eles não tinham como visualizar o resultado final, eles ficava tudo na cabeça deles, principalmente o diretor. E um erro era extremamente proibido. E qualquer erro era extremamente proibido. Um erro podia dias de retrabalho, porque teria que voltar todas as etapas aonde esse erro aconteceu até a origem dele. Então, era muito complicado esse sistema que o processo gráfico fazia de forma analógica. Para vocês terem uma ideia, para quem nasceu depois de 1990, não deve ter ouvido falar nessas palavras como Ben-Day, letra 7, over, mancha de texto e outras coisas. Mas isso daqui é basicamente como um esquema de como a coisa funcionava. O diretor de arte fazia um diagrama num papel, geralmente um vegetal por cima de uma prancha de... dizia aonde o texto ia entrar, quantas colunas iria ter, aonde iria entrar uma foto, e esse material era todo mandado para o fotolito, para o ilustrador, para o fotógrafo. Eles faziam o material, esse material voltava para o departamento de arte, onde um montador, um pestapper, né, que fazia colagem, montava todo esse material. Geralmente o cromo, as fotos não eram montadas ainda nesse material. As fotos iam para o fotolito e eram montadas lá por sistemas fotográficos, né, por métodos, utilizando métodos fotográficos de revelação, ampliação, encaixe ou redução. Tá? Tudo isso era feito em várias etapas. Ou veja que cada uma dessas atividades tinha um especialista para realizar essa função. E poderia dias. Né? Me lembro de alguns casos, de algumas capas que iam para ser retoque fotográfico por aerógrafo. Imagina retocar uma fotografia com aerógrafo para deixar o rosto da modelo mais corado, né? Ou melhorar a iluminação de fundo, ou corrigir alguma imperfeição da foto. Com aerógrafos, com técnicas extremamente sofisticadas de pintura. Verdadeiros artistas trabalhavam apoiando as redações e os departamentos. Depois chegou finalmente o operador de MAC, que inicialmente era um operador, geralmente um estagiário ou um profissional iniciante, que ao usar o MAC naquela interface gráfica, onde tinha tudo já, o material já pronto, o texto pronto, as imagens já digitalizadas, ele já fazia toda essa pré, mas ainda era muito inexperiente e se conhecia muito pouco. E como juntava várias especialidades num só equipamento, muita coisa se perdia, muito conhecimento técnico se perdia ali. E podia acontecer das imagens estar em RGB, e para a gráfica, ou para a gráfica era preciso que elas estivessem semi. Uma fonte que se perdeu, não se colocou no arquivo, não se fechou junto com o arquivo, ou não se mandou junto no disquete, na mídia, para o foto. E isso dava muito problema. E surgiu a figura do birô, né, do birô de fotocomposição, ou birô de fotolito, que era quem resolvia os pepinos. Era o intermediário entre a gráfica e a agência. Aos poucos isso foi evoluindo. Né? O motoboy, que era o responsável por levar as mídias, foi sendo substituído pelas conexões de banda larga, a DSL e outras que surgiram depois, as fibras. Né? E aí o sistema ficou todo ficou muito mais fácil enviar o material, e com isso, na ponta de cada criação, o designer, o responsável, o artista, começou a incorporar muito mais conhecimento técnico que antes não era necessário. Antes ele só tinha o pensamento subjetivo e o conceito artístico da página que ele queria criar. Agora ele já se envolvia muito mais com vários processos, com todos os processos, até o PDF, que hoje a gente fala tanto em artes gráficas, né, um arquivo PDF, o formato PDF, ele surgiu lá no começo, e eu falo isso como um formato de arquivo para eliminação do impresso. Né? Era o de documento portátil, né? Portable Document
Format, né? Que é PDF, que é a sigla PDF. Ele surgiu com a intenção de substituir o papel, de você transmitir, você mandar material impresso visualmente e as pessoas verem na tela. No final, ele acabou sendo exatamente o formato de arquivo que conectaria diretamente as ideias das editoras, o conteúdo das editoras com o formato impresso das gráficas. E se consolidou nisso, né? Vários, a partir do PDF-X, que era de exchange, né? Que era de intercâmbio de informação entre gráficas, agências e empresas. E o digital permitiu façanhas ainda mais impensáveis na época do analógico. Ele permitiu, por exemplo, a impressão de dados variáveis, ou variable data printing, né? Ou a impressão variando os dados a cada exemplar. Então você podia fazer impressão em massa de milhares de exemplares, cada um com um texto diferente ou com uma informação diferente, poderia ser até uma imagem diferente, uma diagramação diferente, um template diferente de apresentação, que seria variável em função de qualquer parâmetro que você estabelecesse. A impressão de dados variáveis foi uma verdadeira. E isso levou o designer a ser um full stack. Full stack é um termo que a gente usa muito em programação, e eu que venho de engenharia, para mim é um termo mais familiar, mas para quem é de artes gráficas, talvez full stack não seja um termo tão familiar. Mas full stack é aquele cara que multidisciplinar, conhece de tudo um pouco, né? E tudo razoavelmente bem, né? Às vezes ele recorre a especialistas para determinadas dificuldades em das especialidades que envolve o trabalho. Mas ele vai trabalhar com impressão CMYK, vai trabalhar com design na web, né, sites, aplicativos, interfaces de aplicativos, vai trabalhar com vídeo, vai trabalhar com comunicação visual ou identidade visual, que é o branding digital. Então ele tem um escopo de trabalho muito mais amplo. O escopo de trabalho do designer hoje é muito mais amplo porque a ferramenta lhe permite isso. Ele está no computador ali e dali ele pode fazer um trabalho muito mais homogêneo para ser distribuído em vários meios de comunicação. E essa multiplicidade não se restringe apenas às formas de saída do projeto que o designer está fazendo. Ele também tem a possibilidade, pela conectividade que a internet oferece hoje, de colaborativamente num único arquivo, né? O cliente, o desenvolvedor, o designer e até um representante do usuário final pode dar ideias no arquivo e você vai ter um único arquivo que todos vão poder editar. E aí você não precisa mais ficar fazendo aquele controle de versões que era feito antigamente, onde você salvava, aí vinha alguém, fazia uma alteração, aí você tinha que salvar a versão 2, versão 3, versão agora vai, e fazer várias versões, e isso ia multiplicando os arquivos e dificultando o controle das versões. Hoje você consegue fazer esse controle de versões de forma automática e inteligente. Está muito mais fácil. E isso melhorou muito e agilizou muito, diminuiu muito os tempos de revisão de todo o processo, de todo o fluxo. E hoje nós temos ainda uma passagem de bastão, que eu não diria que é uma passagem de bastão, mas uma nova colaboração que está entrando, que é a inteligência artificial, que ela não vai substituir o criador. Tá? A inteligência artificial ela tem a capacidade de resumir, de buscar conceitos, de buscar experiências que já foram digitalizadas por outras pessoas, já foram exercidas por outras pessoas, o retorno, a repercussão de determinadas ideias. Então ela pode ajudar em mostrar o que está se fazendo, qual é o consenso social das ideias, mostrar as tendências, mostrar o que está em moda, o que está em voga e o que está dando resultado no mercado.
Então a inteligência artificial ela é mais um auxiliar de percepção do designer, né? O propósito, a intuição, a beleza, a avaliação da beleza ainda está nas mãos e vai estar sempre na mão do elemento humano. A inteligência artificial é apenas um analisador de uma gama de informações que uma pessoa, que humanamente seria impossível você analisar rapidamente, né? Milhares de artes, milhares de trabalhos, milhares de colocações que você não teria condições ou demoraria demais avaliar uma pequena porcentagem disso. E a IA pode fazer isso para você e te mostrar proposições em função do que está como consenso hoje. A grande vantagem, né? O novo designer ele é um curador da informação. Ele vai dialogar com a inteligência artificial e fazer uma curadoria dessa informação que a inteligência traz para ele. Em vez de ler um livro, a IA pode ler vários livros sobre arte, sobre um determinado estilo que ele está querendo desenvolver, ou sobre um determinado que ele está desenvolvendo, ou sobre um determinado roteiro que ele está precisando. A inteligência artificial tem essa facilidade de dar várias opções e ele aí sim usa o seu intelecto, a sua humanidade e o seu propósito e a sua para escolher a melhor proposta ou direcionar para a melhor proposta. Pedir alterações que direcionem para uma proposta melhor dentro da sua percepção. E aí nós temos como a coisa funcionou nesses anos, como ela evoluiu esses anos todos, né? O modelo de trabalho lá no analógico era linear, compartimentado. Cada especialista fazia só o que era da sua função. No digital inicial, ele era consolidário, mas ainda era solitário, né? O designer ainda tinha um computador lá, mas ele fazia boa parte do trabalho individualmente, isoladamente. Com a nuvem e com a inteligência artificial, que é o presente, ele passou a ser síncrono, ele passou a ser multiplayer. Ele faz uma alteração e já aparece para todo mundo, dos que estão envolvidos no trabalho, já aparece para todo mundo. Fica muito dialogar, né? Fazer o brainstorming das ideias, melhorar, aprimorar as ideias, é muito mais rápido. E aí rapidamente você chega a um resultado final aprimorado. O custo o transporte de arquivo era por motoboy, era físico lá, antes de 84. Depois passou a ser por disquete, por FTP. Esse físico de motoboy lá antes de 84 era pranchetas, eram pranchas, eram filmes fotográficos, cromos, eram ilustrações, eram telas, eram canvas de ilustrações feitas em tamanho, muitas vezes tamanho grande para serem reduzidos no fotolito e serem aplicados numa página de revista. Depois, no digital inicial, disquetes ou zip drives ou o jazz ou CDs ou DVDs, Blu-rays, e agora é a nuvem, porque você já consegue hoje transferir via nuvem, está muito mais prático. O custo do erro era irreversível lá antes de 84, altíssimo. Você tinha que voltar toda a linha de produção até o ponto do erro. No digital inicial era corrigível, mas ainda havia uma punição, ainda havia uma perda de tempo. E agora nós trabalhamos em tempo real, né? Dá para trabalhar a correção de erro em tempo real, então você reduz muito, quase em 100% o custo do erro. A fonte da verdade era uma prancheta de papelão. E aquele rabiscos em cima do papelão, a única pessoa que enxergava o produto era o diretor de arte. Nem o redator às vezes conseguia perceber como ficaria o livro, como ficaria a capa da revista, ou como ficaria a página do artigo dele na revista final, no impresso final. No digital inicial, o birô de serviço que era a fonte da verdade. Ele é que corrigia os erros, ajustava, ele fazia o meio de campo entre gráfica, editora. E agora na nuvem é um link, diretamente, a fonte da verdade é um link online. Você, em tempo real, olha o que vai sair com bastante precisão. Então você hoje consegue fazer um acompanhamento em tempo real de toda e qualquer alteração que seja.
E a evolução da identidade criativa, né? O especialista lá no analógico, né, passou a ser um operador no digital, para o full stack, aquele cara multidisciplinar, e hoje para um maestro. É o cara que vai conversar com ele, vai ser o curador da inteligência artificial e vai utilizar toda essa capacidade de alcance cognitivo que a IA tem para trazer insight. E ele vai decidir dentro do seu bom gosto, dentro do seu propósito visual, do seu propósito de conteúdo, ele vai decidir a melhor. E aqui entra um grande paradoxo. Lá no começo, 46, antes até de surgir a ideia do PDF, né, do formato de arquivo de documento transportável, né, que era a ideia do paperless office ou do paperless world, né, do mundo sem papel, né, que não precisaríamos mais derrubar árvores para fazer papel, aliás, para fazer papel para imprimir, porque não seria mais necessário. Essa ideia mudou completamente. Hoje, entidades, inclusive, como a Two Sides, né? Entidades como a Two Sides trabalham para desmistificar esse greenwashing que se fala sobre o papel, de que o papel é o vilão. Não, o papel não é o vilão. O papel, pelo contrário, quanto mais papel você precisar imprimir, mais árvores você vai precisar plantar. O papel é diretamente proporcional ao replantio de árvores. Você planta árvores para fazer papel. Né? Se você tirar o papel da economia, qual a porcentagem de reflorestamento vai cair no futuro? Porque boa parte do reflorestamento hoje são florestas manejadas para papel, com a finalidade. Então, esse mito desapareceu. E mais do que isso, a impressão que a gente achava que ia acabar 40 anos atrás, hoje ela acontece muito além do papel. Acontece na cerâmica, no tecido, né? Nas embalagens. Hoje tem embalagens personalizadas. A própria Expo Print, a EFI estava mostrando lá soluções fantásticas de impressão de embalagens sob demanda, embalagens de formatos diferentes, de gramaturas diferentes, de papéis diferentes, né? Impresso em tempo real. Cada embalagem diferente para uso, por exemplo, e-commerce, onde você nunca sabe qual é a próxima encomenda. Então você faz a embalagem para aquela encomenda. Hoje se imprime em metal, hoje se imprime nos próprios, em cerâmicas, em tecidos, em madeira. Então você tem hoje a amplitude, a impressão, ela deixou de ser a commodity de 45 anos atrás, porque a gente estudava com apostilas de papel, a gente lia as notícias em jornais de papel, aprendia com livros, lia livros em papel, né? A commodity era o papel. O papel estava onipresente em todas as áreas de atuação humana. Hoje, o papel, quando você recebe algo impresso, é praticamente assim um símbolo de status. Porque toda informação, boa parte da informação que se recebe hoje é tudo digital. E quando você recebe alguma coisa, você vê que a pessoa teve o cuidado de fazer um impresso e te dar um bônus, você se sente valorizado. Então, o papel acabou sendo uma gourmet da informação hoje. Né? Você se sente valorizado quando recebe um impresso, principalmente impressos de alta qualidade, com acabamento. E é isso que houve essa reviravolta, essa mudança completa, né? Esse giro de 180 graus na participação na informação, na distribuição de informação na sociedade. Né? Não só do papel em si, mas o impresso, que hoje até o impresso 3D, o impresso 3D, o impresso em tecido, envelopamento de veículos, sinalização, tudo está sendo. O digital, para se tornar real, precisa ser. Essa é a grande revolução que nós estamos presenciando. Então,
houve um salto quântico, e principalmente nesse ponto a gente precisa falar sobre uma coisa importante. Aquela primeira revolução de Gutenberg, que eu falo lá de Gutenberg a Zuckerberg, ela popularizou a informação, ela permitiu que a informação se tornasse pública, né? Num mundo onde 85% da população era analfabeta e só 15% sabia ler e escrever. Hoje, nós invertemos essa porcentagem. Hoje, 15% ainda não tem acesso à leitura e 85% está. E por que isso? Porque o impresso, nesses 500 anos, se tornou fundamental para as pessoas saberem, para as pessoas se informarem. Né? Mesmo com o advento da TV, do rádio, né? Do telefone, para as pessoas receberem informação, o que está no papel ainda é o que vale. Quando algo está impresso, significa que alguém cuidou, verificou, confirmou que aquilo é real. O papel dá credibilidade à informação, porque nós estamos acostumados com isso há 560 anos. Né? E agora, a inteligência, se lá Gutenberg permitia que as pessoas lessem um livro, 2 livros, 100 livros durante 1000 livros que fosse durante a sua vida toda, a inteligência artificial permite que se leiam todos os livros dados sobre um determinado assunto, um resumo, né? Um consenso sobre aquela informação que você está buscando, coisa que é impossível um ser humano hoje ter acesso a tanto, se ele tentar por ele mesmo ler todas essas fontes de informação. Então a inteligência artificial é uma ferramenta que permite essa cognição, esse conhecimento mais amplo para o ser humano. Se Gutenberg trouxe a informação à população, a inteligência artificial é a cognição da informação, a coleta de toda a informação já digitalizada sobre determinado assunto. Né? E aí cabe ao indivíduo fazer a curadoria dessa informação. Ele vai receber um consenso dessa informação e se ele ainda questionar ou se ele fizer questionamentos pontuais naquela informação consensual que ele recebeu da inteligência artificial, ele vai poder aprimorar isso e buscar as fontes reais, porque a própria inteligência artificial vai fornecer para ele, olha, isso aqui, esse ponto, esse dado em especial está falado aqui em 3 ou 4 obras. Aí ele pode acessar essas obras, essas fontes de informação primária e fazer a validação, fazer o questionamento dessa informação. A inteligência artificial é uma ferramenta. E como já dizia Arquimedes, me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A alavanca é a ferramenta. A inteligência artificial é a alavanca moderna. Mas o ponto de apoio ainda é o ser humano. Se o ponto do apoio não for forte, se o ponto de apoio firme, a alavanca não faz força. Quando você fizer força para levantar o que você quer levantar, o que você quer mover, o ponto de apoio afunda, cede, e aí você não consegue fazer nada. Então, a força que você aplica, ela tem que ser aplicada sobre uma referência forte. E é o ser humano essa referência forte. Então, não vamos esquecer isso nunca. A inteligência artificial não substituirá o ser humano. Ela é apenas a alavanca que o ser humano vai usar. Assim como ele usou a alavanca para levantar um peso que ele não consegue levantar com as próprias mãos, assim como ele usa um carro para andar muito mais rápido do que ele andaria com as próprias pernas, assim como ele usa um avião para voar, coisa que ele não faria. A inteligência artificial vai lhe dar a cognição, vai lhe dar a capacidade de curar a informação, de buscar informação, sintetizar, utilizar ela para aquele seu propósito específico. Eu costumo dizer, o essencial está entre o copy e o paste. Quando você pega a informação que lhe foi fornecida pela inteligência artificial ou por um livro ou por uma postagem na internet, ou seja, por uma mensagem no WhatsApp, e você faz alguma coisa, a informação antes de compartilhar, mandar ela para frente, é você que está sendo trabalho. O seu trabalho
sobre a informação é que valida. Você não recebe ela validada, você recebe ela contextualizada. É uma estatística. Nem sempre o consenso, você é que vai ter que saber identificar a verdade e questionar o consenso. Tá ok, pessoal?